Boa noite a todos. Vou apresentar nesse seminário o MD5. Nessa apresentação, eu vou falar um pouco sobre funções hash, primeiramente, para contextualizar. Logo depois, eu vou tratar sobre a história, como executar, vulnerabilidades e o porquê do MD5 ser ainda utilizado. Logo depois, eu vou passar brevemente sobre algumas funções alternativas a ele. Então, vamos lá. Funções hash. Funções hash são métodos matemáticos de criptografia que geram códigos padronizados, também chamados de hashes, após uma entrada de dados. Esses códigos possuem entre 128 a 512 bits, isso aí varia de acordo com a função, e o mesmo número de caracteres sempre, né? Independente do tipo de dados de entrada. Então, um hash a gente pode considerar como se fosse um identificador ou geralmente chamado de resumo de dados. Essa imagem aqui explica muito bem como que é o funcionamento de funções hash. Então, você tem uma entrada de dados, seja que tipo de dados for, uma string, um tipo de arquivo, isso aí não importa. A função hash, ela vai pegar essa entrada, vai usar o algoritmo de criptografia e vai gerar uma saída alfanumérica padronizada, né? Um hash, uma hash, que vai servir de identificador e até mesmo de resumo para cada dado inserido. Então, um arquivo de vídeo vai ter uma hash diferente, um arquivo de áudio, até mesmo strings conseguem ter hashes, e essas hashes são padronizadas por quê? Porque elas possuem o mesmo número de caracteres. Ou seja, no MD5, por exemplo, o MD5 gera hashes de 32 caracteres. Então, todo tipo de entrada, todo tipo de arquivo que você pode imaginar, vai gerar um hash de 32 caracteres, sempre. Só que uma vez que um arquivo foi alterado ao menos um bit, essa hash será totalmente modificada. E isso está entre as funções, as características principais das funções hash. Primeiro nós temos a unidirecionalidade, que é a impossibilidade de reversão de hash em entrada, ou seja, você consegue pegar os dados de entrada e gerar um código hash para os dados. Porém, você não consegue pegar um hash e transformar esse hash nos dados de entrada. Também temos a compressão, que é hash pequeno em relação à quantidade de dados de entrada. O que significa? Muitas das vezes, um arquivo, você vai ter uma hash muito pequena que vai conseguir servir como resumo para aquele arquivo. O identificador único mesmo. Porém, uma string pequena que você for usar como dado de entrada vai ser um pouco diferente, porque o MD5, por exemplo, vai formar uma hash de 32 caracteres para uma string pequena. Mas essa característica de compressão ela vale muito para tipos de arquivo, né? Também tem a velocidade de cálculo, que as funções hash elas têm que ser rápidas ao calcular o hash de algum dado de entrada. Tem que ser difuso. A hash deve variar se ao menos um bit for alterado na entrada, ou seja, você tem um arquivo, calculou o hash dele. Se você alterar seja uma letra no conteúdo desse arquivo, o hash tem que ser totalmente diferente. Então, isso aí, inclusive, vem na parte aí
da próxima característica, que é a colisão, que é a impossibilidade de encontrar hashes iguais para entradas diferentes. Então, são duas características alinhadas, né? Você não pode ter dois arquivos, dois tipos de entradas diferentes, gerando o mesmo hash. A utilização principal dessas funções, ela serve muito para resumo de dados, né? Geralmente usada aí para arquivos muito grandes. Você consegue identificar um arquivo muito grande por meio de uma hash, né? Então ela acaba virando um resumo daquele arquivo. Também serve para verificação de integridade de arquivos. Ou seja, você mandou o arquivo para alguém, é só verificar as hashes. Se as hashes baterem, se forem iguais, o arquivo está da mesma forma, né? É o mesmo arquivo. Agora, se houver diferença entre hashes, há pelo menos algum bit dele que foi alterado. E ainda são usadas para segurança de senhas em servidores, né? Porque muitas vezes tem sistemas que cadastram sua senha, mas a partir do momento que se cadastra a senha, você não tem mais acesso a ela em si, ao conteúdo dela, e sim a hash, né? Você consegue fazer uma criptografia dessa senha e transformá-la em hash para que ninguém tenha acesso ao conteúdo dela. E agora sim, falando sobre o MD5, que é um dos tipos de funções hash. Ele foi desenvolvido pela RSA Data Security, gera hashes de 128 bits e 32 caracteres. Então, para todo tipo de entrada que você tiver, você sempre vai ter 32 caracteres que vão representar aquela entrada. E o foco principal do MD5, né, ele é mais usado para integridade de dados, como eu disse, né? Você consegue saber quando que um dado ele está diferente do outro pela comparação entre os hashes. Inclusive, a MD5 tem uma função que chama MD5 Sum, que ela consegue fazer essa comparação muito rápida. E ele ainda é usado para autenticação de login, né? Então você vai entrar no sistema, você não coloca o sistema, ele não tem acesso direto ao conteúdo da sua senha. Ele simplesmente vai transformar a sua senha no hash e vai comparar o hash da sua senha com o que está lá na base de dados. Então, a história, né, do MD5, uma breve história aí. Ele surgiu em 92, pertence à série de MDs. A gente teve aí MD2, MD3, MD4 e MD5. O MD5 foi criado graças a problemas de colisões encontrados no MD4. Colisões, recapitulando, é aquela questão de dois tipos de dados de entrada diferentes terem o mesmo hash, algo que não pode acontecer, né? E aí, depois foi criado, na verdade proposto, o MD6 em 2008, porém ele é muito lento, ele foi muito lento, ele até era mais seguro, mas muito lento, então isso aí não funciona, né? Não adianta para funções hash. As funções de hashing, elas têm que ser rápidas, né, para calcular e comparar hashes. Então aqui são algumas maneiras de como executar em algumas linguagens. Isso aqui eu coloquei mais ou menos para todo mundo ver que é bem simples de executar, independente da linguagem. Olha só, no PHP mesmo é muito pequeno. Quem quiser depois eu posso passar esses códigos para testar. Só que no MD5 foram descobertas vulnerabilidades, né? De acordo com esse artigo aí desses dois chineses, Wang e Hongbu, em 2005, eles conseguiram provar a existência de colisões, né? A geração de arquivos diferentes que possuíam o mesmo hash. Então, é um tipo de vulnerabilidade que foi constatado, mas olha só o tempo que se levou até
se constatar essa vulnerabilidade, algo que surgiu em 92, só em 2005 que foram constatar, que foram provar que tinha como fazer colisões, né? Gerar dados diferentes que tivessem o mesmo identificador, o mesmo resumo. Então ele ficou muito tempo aí sendo utilizado. E até isso aí cair no conhecimento de todo mundo demorou muito. Inclusive, em relação a colisões, tem esse website aí. Provavelmente tem outros, mas ele consegue gerar colisões, ele consegue modificar arquivos de maneira que arquivos diferentes continuem tendo o mesmo identificador. É muito bacana isso, você baixa e instala. E tem uma outra vulnerabilidade, um outro ponto negativo do MD5, que é essas grandes bases de dados que armazenam hashes. Porque o MD5 ele é o mais conhecido, né? É a função mais conhecida de todas de hash. Então muita gente, muitos, até mesmo hackers, né? Eles acabaram criando bases de dados para ficar cadastrando tipos de senhas, né? Vamos dizer, né? Você cadastra vários tipos de senhas e também cadastra as hashes relacionadas a essas senhas cadastradas, né? Então você consegue num site desse pesquisar por uma hash que está lá no banco de dados e aí se essa hash existir, você vai ter acesso à senha da pessoa, né? Então aqui tem dois tipos de sites que fazem isso. Esse MD5 Decrypt. Por que Decrypt? Porque, na verdade, o Encrypt, você vai pegar o dado de entrada e transformar em hash. E o Decrypt, que seria algo que, inclusive, não poderia, né, acontecer, e realmente não pode, né? Que é você pegar a hash e transformar no dado de entrada. Só que nesse caso aí é basicamente isso, né? Você só vai pesquisar nas bases de dados pela hash e aí você vai ver lá se a hash estiver cadastrada. Aqui, string, né? Aqui, senha, por exemplo, aquela hash está associada. Então, visto esse problema de vulnerabilidade, por que o MD5 ainda é utilizado? Então, esse site aí, pt.tech, né? Ele dá algumas sugestões para isso está acontecendo até hoje. Primeiro, a questão da tradição. Como eu disse, o MD5 por muito tempo, e até hoje, para falar a verdade, ele é o mais conhecido, e ele ficou muito tempo sendo alimentado mesmo, e muitos sites fazendo até propagandas, vamos dizer, né? Tutoriais de como que usa e tudo mais, e o pessoal foi usando, e isso se tornou uma tradição mesmo, né? É algo que tem acontecido desde muito tempo, e até hoje a gente acha vários blogs aí que ensinam como que utiliza o MD5. Depois, a falta de conhecimento sobre segurança por parte dos desenvolvedores, né? Muitos desenvolvedores, eles não se preocupam, eles acham que o MD5 está muito bom, né? Eles vê lá geração de hash muito boa e eles acham que está tudo muito bom e se preocupam mais com outras coisas, né? Hoje em dia, até essa questão, esse consentimento aí sobre segurança está mudando, mas em relação a funções hash, ainda é bem. Eles ainda se preocupam bem menos, né? Também tem a questão da impopularidade de funções alternativas. A série SHA, que é algo que eu vou falar, elas são consideradas funções alternativas a essa. Alguns deles são mais seguros que o MD5, porém são impopulares, né? E ainda, uma outra questão aí, por que ele é utilizado, é a eficiência no processo de geração, comparação de hashes, né? O MD5 consegue gerar hashes muito rapidamente e comparar. Então é muito fácil você usar. E assim, tem os problemas de colisão, mas eles não são frequentes, né? Você para fazer isso você para gerar uma colisão, você precisa ter um algoritmo muito específico para isso. Então assim,
Ele é muito rápido e é muito fácil de usar. E aí algumas funções alternativas a ele. Você tem aí a família SHA, o SH1, o SHA1. Ele, ele é alternativo, mas um tempo depois foi provado que ele sofre das mesmas vulnerabilidades que o MD5. Então, assim, ele não é mais seguro que o MD5. Logo depois surgiu-se o SHA2. Esse SHA2, ele é uma série, né? Tem vários tipos de funções hash dentro dele. Inclusive esse SH256, que é o mais recomendado, vamos dizer, para os dias de hoje. O SH2, que é essa série, né? Ele é mais seguro porque ele consegue gerar hashes de 64 caracteres, contra os 32, né, do MD5. Só que é aquilo, né? Você aumenta a segurança e acaba perdendo desempenho. Então ele é de 20 a 30% mais lento que o MD5. Um pouco depois, se não me engano, em 2015, surgiu o SH3, só que ele é um tanto novo, ele ainda não foi tão estudado quanto os anteriores, mas tudo indica que ele seja muito confiável também. E o Whirlpool, que se compara em nível de confiabilidade, né, com o SH2. É uma outra função alternativa. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode perguntar, então. Até mais.